Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês me pediram, eu vou dar umas explicações sobre o Classroom aqui. Eu achei que vocês sabiam utilizar, mas algumas pessoas da turma falaram para mim que não tinham utilizado isso. Então vamos lá. Existem duas formas da gente adentrar ao Google Sala de Aula. Você pode digitar direto classroom.google, ou então você entra no seu Gmail. E aí você clica nesse ícone aqui que eu estou passando o mouse. Clicando nesse ícone, você vai abaixando até achar Google Sala de Aula. Deixa eu fechar esses outros dois. Aí vai abrir todas as minhas turmas. No caso de vocês, segundo CC, esse é o de português. Então aí a gente tem, por exemplo, o mural é tudo aquilo que eu posto para vocês. Tudo aquilo que eu postar vai estar aqui. Seja mesmo um aviso para vocês, seja uma atividade ou qualquer coisa. Com relação ao livro do bimestre, eu pretendo enviar avisos para vocês sobre que páginas ler ou prestarem atenção em quais aspectos do livro quanto antes, tá? Prestem atenção que esses ícones aqui são diferentes. Quando eu tiver esse ícone, é porque isso aqui é um material. Quando eu tiver esse ícone, é porque é uma atividade. Essa atividade em específico, eu falei para vocês já, que ela é um extra, ela conta como ponto positivo. Então, por exemplo, só para vocês verem, ó, eu organizei em primeiro bimestre e segundo. Então, tudo que está aqui são materiais. Eu deixei o simulado para vocês e, como foi uma prova, eu deixei como atividade. Obviamente, não é para vocês fazerem de novo, eu só deixei caso vocês queiram ver e revisar, tá? Então, tudo que a gente viu, desde a análise da língua, variação e preconceito linguístico, de literatura, do português a dos outros países que falam português, está aqui no primeiro bimestre. No segundo, já, existem coisas que eu planejei para o bimestre, nós ainda não vimos, mas os materiais estão aqui. Então, isso aqui é para vocês já irem dando uma olhada. Nós já adentramos, a gente estava analisando as subordinadas substantivas na última aula, com relação a como elas podem concatenar, como elas podem ligar elementos do texto, ideias e parágrafos, e como isso é importante. Aqui eu deixei um período resumo sobre período simples e composto. Isso aqui seria muito interessante que vocês lessem. Por quê? Porque para a gente analisar as orações substantivas, como eu já disse para vocês, e aqui tem as coordenadas também, eu preciso saber o que é um sujeito, o que é um objeto, o que é um complemento nominal, o que é um aposto, porque elas vão receber essas análises de subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva, nominal, porque elas estão no mesmo lugar de um sujeito, de um objeto, ou de um complemento nominal, ou de um aposto, ou de um predicativo. Tá? Aqui, só para comparar, lembra que eu falei dos graus de integração das orações? Então, isso é uma oração coordenada. Eu fiz a comida e Maria lavou a louça. Nenhuma delas depende da outra e nenhuma delas exerce função sintática dentro da outra, de modo que elas poderiam existir sozinhas. Eu fiz a comida, Maria lavou a louça. Agora, faço a comida se Maria lavou a louça. Se eu não tiver essa oração aqui em cima, essa não existe. Mas não é o verbo dessa oração que pede isso aqui. Isso é uma circunstância. Ela não é tão ligada a essa oração, apesar de ser ordenada abaixo, subordinada, quanto a subordinada substantiva. E como isso é uma circunstância, modifica o verbo, isso é adverbial. E, portanto, isso é uma subordinada adverbial, isso aqui é de condição, condicional. Mas a gente vai ver isso depois, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse arquivo. Vou tentar, de alguma forma, dar uma resumida nele para vocês e falar sobre isso na próxima aula, ok? Como esse vídeo vai ficar muito grande, eu vou upar ele no YouTube. E aí eu vou deixar no grupo só um link para como vocês usarem, tá? Eu vou fazer isso agora, aí eu deixo o link lá assim que carregar.
Deixa eu só mostrar o segundo Classroom. Esse segundo Classroom é o do itinerário. Bom, aqui também já tem coisas pressupostas do primeiro bimestre, do segundo bimestre, tá? Que a gente ainda vai fazer, são coisas para mim, que eu já tinha planejado. Lembrem-se que eu falei que eu tinha pretendido falar sobre povos indígenas aquele dia que vocês tiveram uma palestra. Depois a gente vai discutir sobre isso aqui e sobre xenofobia em filmes, tá? E como evitar esse tipo de coisa em comportamentos fora da sala de aula. Enquanto a gente faz análises tanto de literatura quanto dos textos e das partes sintáticas ou morfológicas. Nós estamos em sintaxe 2, mas eu preciso retomar a sintaxe 1, né? Como eu disse para vocês, o que é um sujeito, o que é um complemento, o que é um nome transitivo, o que é um nome intransitivo, e aí eu vou ter que voltar à morfologia também um pouquinho, as formas das palavras, quais são os conjuntos, eu acho que isso eu já passei para vocês, se não me engano, quais são os conjuntos, não especificamente como as palavras são formadas, porque isso para agora não é tão interessante, mas em que conjuntos as palavras podem estar localizadas a depender das frases, como elas podem mudar a depender das orações, dentro desses conjuntos podem se mover, e aí partindo para a sintaxe, como elas podem ser classificadas dentro de um período, seja ele simples, então quais relações as palavras exercem entre si dentro de uma oração. Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou pegar o próprio título, a xenofobia e problemas em filmes premiados. Se eu tenho isso aqui, eu não tenho em filmes. A discussão aqui é se esses filmes realmente mereceriam ser premiados. Eu tenho aqui um verbo, que é o é. Eu tenho mereceriam ser. E mereceriam ser funciona como um verbo só. Então, essas discussões nós vamos fazer nesse bimestre, tá bom? O resto das instruções eu mando para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. De novo, tudo isso aqui são materiais pelo ícone, vocês conseguem ver. Quando tiver alguma atividade que vale a nota ou que vale a ponto extra, vai estar esse ícone de prancheta aqui. E quando tiver uma atividade, quer ver? Eu vou criar uma atividade para vocês terem noção. Quando tiver uma pergunta, ela vai aparecer assim para vocês. Quando tiver atividade como teste, vai aparecer uma prancheta também, tá? Vou mandar testes também, mas mais para vocês poderem estudar quando vocês tiverem tempo. Vou pretender fazer isso mandando testes fáceis, para que vocês possam estudar e ter pontos positivos, tá bom? Beijo, um abraço, um aperto de mão, bom final de semana, bom feriado, a gente se vê na terça.